Um bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Olha, nesse domingão, calor já logo pela manhã, mas estamos aqui com disposição, com vontade. Abram as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 10. Sim, Gênesis capítulo 10, hoje vamos ver mais uma daquelas sessões de genealogias, ou como no hebraico se inicia, Toledot, são as gerações. E hoje nós iremos ler e nós vamos estudar as gerações dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E é muito interessante. Eu vou tentar colocar e vou tentar fazer as genealogias aqui, pelo menos agora, um pouquinho mais divertidas ou menos chatas. Mas antes da gente começar a leitura, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por essa noite de descanso. Agradecemos porque o Senhor é quem Tu és, o Senhor é Criador, o Senhor é soberano, o Senhor é mantenedor, o Senhor é Rei, o Senhor é Salvador, o Senhor está no alto do Teu trono, o Senhor reina sobre todo o universo, reina sobre nós, reina sobre a terra, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós aqui, Pai, só temos a agradecer, porque mesmo na Sua infinitude, mesmo o Senhor na posição que o Senhor se encontra, Pai, o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor tem cuidado da gente. O Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de nós. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Agradecemos também pelo que o Senhor tem nos dado diariamente, essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Sabemos que às vezes é difícil na rotina, no dia a dia, a gente separar um momentinho para ler a Bíblia, mas com a Tua força, nós estamos conseguindo, Pai. E agora nós vamos abrir no capítulo 10 de Gênesis. Nós vamos ler hoje e discutir aqui rapidinho sobre as genealogias, os descendentes de Noé, que basicamente são todos descendentes da terra, né? E todos os povos da terra originam desses 3 filhos de Noé. Hoje nós vamos entender um pouco mais quem são eles, algumas curiosidades. Então, que o Senhor envie seu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar entendimento, a sabedoria, coração aberto, e que nós possamos também compartilhar isso com as outras pessoas. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, seja aqui no Clubhouse, seja aqui no Instagram, seja os que estão acompanhando no nosso podcast no Spotify ou no nosso canal no YouTube, Pai. Seja também com todos e as famílias aqui também representadas, é o que te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 10. Sim, Gênesis capítulo 10. Hoje vai ser não tem muito assim o que cavar. Portanto, se você está aí já no Clubhouse, vocês estão percebendo que tem um link que eu coloquei aí para vocês analisarem uma imagem. E para vocês que estão no Instagram, eu vou subir uma imagem aqui agora para eu falar enquanto vocês assistem. Então, a imagem, e vocês que estão ouvindo no Spotify, eu vou colocar o link depois na descrição do podcast, vou colocar o link lá para vocês acessarem. Hoje nós vamos ver aqui, como está na minha Bíblia, o título do capítulo 10 é A Origem dos Povos. Vamos então ver o registro de descendência de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé, depois que eles saem da arca e eles se espalham. Então, vamos começar a ler aqui, e aí eu vou tentando pontuar algumas coisas aqui importantes nas genealogias, mas existe um ponto muito importante no meio das genealogias aqui que você não pode perder, porque vai fazer todo o sentido depois para o capítulo que nós iremos estudar amanhã. Muito, muito importante. Antes, só na introdução, para vocês terem uma ideia, tudo que nós iremos ler aqui é um registro que são apresentadas origens de 70 nações. Sim, dos 3 filhos de Noé, aqui Moisés apresenta para nós a origem de 70
70 nações. 14 de Jafé, 30 de Cam e 26 de Sem. E aqui, se vocês estão acompanhando o mapa, enquanto você está ouvindo aí no seu Spotify, enquanto você está acompanhando aqui no Clubhouse ou no Instagram, vocês estão vendo o mapa do que eu coloquei e a distribuição. Então, os descendentes de Sem são os que estão em roxo, os descendentes de Cam os que estão em laranjinha e os descendentes de Jafé são os que estão na cor verde. Então, para vocês terem uma ideia da distribuição dos povos, e aí vamos começar a ler aqui e aí nós vamos pontuando. Na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, começa assim. Este é o registro da descendência de Sam, Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Os filhos de quem? Os filhos dos filhos. Então, esses foram os filhos de Jafé. E aí uma coisa que é uma coisa importante para a gente pontuar, é que quando falam filhos aqui, nas genealogias, ou quando se fala tal pessoa gerou tal pessoa, podemos ter duas interpretações aqui quando nós vamos no texto no hebraico. Primeira interpretação, que seja filho mesmo. Filho, a pessoa é linhagem direta, pessoa tal, tal. Ou ela pode ser simplesmente significar sucessor, descendente. Quando fala que tal pessoa gerou, pode significar um ancestral. Então não significa que ele vem numa linhagem direta. Então, tal pessoa gerou tal pessoa. Pode ser que existam aí, entre essa pessoa e a outra que fala que ele gerou, existem umas 4 gerações no meio. Mas eles pontuam as pessoas mais importantes da linha genealógica de cada um. Então, não significa exatamente que tal pessoa gerou tal pessoa. Então, por exemplo, se fosse trazer para os dias de hoje, talvez se fosse escrever sobre o meu avô, nome dele Jairo, um dos meus avós, Jairo gerou o Gustavo. Pulou a minha mãe, porque talvez na genealogia da pessoa que escreveu, não queriam colocar o nome da minha mãe porque minha mãe não foi importante para registro histórico. Mas vão colocar. Então Jairo gerou Gustavo. E aí Gustavo gerou, aí vai botar o nome do meu bisneto. Entendeu? Então aqui pode ser o filho direto, como pode ser descendentes. Pode ser algum predecessor, pode ser algum ancestral, significando que é filho ou que você ou essa pessoa gerou tal pessoa. Para a gente pontuar isso. Muito bem. Então, verso 2 de novo. Estes são os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás. Madai aqui é a origem dos medos. Lembra dos medos e persas? Madai aqui, ele gera a parte dos medos. Javã, como nós vamos ler, Javã, como você vai ver aqui no mapa, ele gerou todos os povos gregos. Então, os descendentes aqui de Jafé, um dos filhos de Javã, o nome dele Javã, todos os povos ali que eles vão falar que são grandes navegadores. Olha só, vamos continuar. Verso 3. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, que são as tribos gregas. Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles, verso 5, precedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Falando aqui então da origem. Aí agora, estes foram os filhos de Cam, os filhos mais problemáticos, os filhos que lembra que Noé ontem no capítulo 9, ele amaldiçoa Canaã, que era um dos filhos de Cam, e aí vocês vão ver. Então, esses são os filhos de Cam, Cushi, Mizraim, Fute e Canaã. Cushi aqui é a antiga Etiópia. Se você for ver aqui embaixo, ó, no mapinha, você vai lá embaixo, Cush. É onde fica a atual Etiópia. Tanto que até na Bíblia a Etiópia é chamada de Cush. A pessoa era de origem cuxita. Ele era da região de Cush. É a atual Etiópia. Mizraim, Fute e Canaã. Canaã não precisava nem mencionar, né? Porque Canaã vira notório. Canaã vira uma terra, inclusive. Não é só o nome do filho mais novo de Cam. Canaã vira todo um território que nós vamos ver muito no Êxodo. Nós vamos ver muito aqui no Gênesis. A terra prometida, Canaã prometida para Abraão e para os seus descendentes. Canaã é compreendida, né, nessa época.
A oeste, limite aqui, Mar Mediterrâneo. A norte, Líbano. E ao sul, Egito. Toda essa região compreendida, então ao norte, Líbano, sul, Egito e para cá do Mar Mediterrâneo, toda essa região é a região compreendida como Canaã, quando nós começarmos a ler, por exemplo, quando nós começarmos a ver a história de Abraão, que Deus vai pedir para Abraão sair da terra dele, para uma terra que mana leite e mel, e que ele vai indicar essa região aqui. Então estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá, e estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Agora Cuxi, agora que vem a parte interessante dessa genealogia, que eu queria pontuar aqui. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Lembram-se, quando nós vimos a história pré-diluviana, de o que significava ser homens poderosos, homens valentes, homens heróicos? Quando o termo colocado aqui como homem poderoso, um homem valente, um homem herói, normalmente tem a ver com guerra. Esse era uma pessoa, era um conquistador, um tirano. Ele era um cara assim, ó, mão de ferro, punho de ferro, onde passava conquistava, onde passava fazia estrago. E aqui Nimrod, esse é um cara chave assim, ó, para diversas coisas. Por exemplo, aí ele diz, né, vamos lá, voltando ao verso 8, que Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Verso 9, ele fala assim, ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. Porém, eu não sei como está na Bíblia de vocês, na minha Bíblia está escrito aqui, ele foi, no verso 9, o mais valente dos caçadores. Na sua Bíblia, Dona Mariana, está escrito como? Na versão da Mariana, em inglês está escrito um grande caçador diante do Senhor. E essa expressão diante do Senhor é o que está no hebraico. A expressão é Penei Yahweh, diante do Senhor. Então, este, Nimrod, foi o mais valente dos caçadores diante do Senhor. A expressão diante do Senhor no hebraico significa, diante do Senhor significa contra o Senhor, desafiando o Senhor. A Nimrod é dado o título de um caçador mais valente que desafiava o Senhor. E o Senhor aqui é Yahweh, é o Senhor com letra maiúscula completa, é o tetragrama sagrado. Esse cara, esse tal de Nimrod, ele desafiou a Deus diante do Senhor. Ele era um caçador valente diante do Senhor. Ele desafiava a Deus. Como que ele desafiava a Deus? Nós teremos uma resposta logo mais. Nós teremos essa resposta provavelmente amanhã. Mas olha que louco. Verso 10, olha o Nimrod, o que ele faz. Verso 10, no início do seu reino, o seu reino abrangia Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinear. Essa também é uma outra expressão importantíssima. Quando nós vemos a expressão na terra de Sinear, o que nós temos que associar? Sinear, Dona Mariana. Babilônia. Nimrod é o cara que fundou Babel, Torre de Babel. Lembra a Torre de Babel? Lembra não, né? Porque nós vamos estudar amanhã. Então, Torre de Babel. Ele funda a cidade de Babel. E ele funda várias cidades, inclusive em toda ali na região de Sinear, que é a Mesopotâmia, de onde veio Babel. Babilônia, o Império Babilônico. Nimrod é o cara que funda o Império Babilônico lá atrás. E esse cara era um cara valente, um valente caçador diante do Senhor, um cara que era contra o Senhor. Ele ia desafiando o Senhor, ele era declarado, quando fala diante do Senhor, era alguém que declarava abertamente rebelião ou guerra contra Deus, diante do Senhor. Verso 11, ele não parou ali. Dessa terra, ou seja, da Babilônia, ou de terra de Sinear, ele partiu para a Síria, onde fundou
Nada mais, nada menos que Nínive. Nínive, a mesma Nínive de Jonas, lá na frente, que depois Nínive é conquistado. Nínive, ela passa por diversas pessoas. Vários impérios conquistam Nínive. E quando a gente vê Nínive, a mais proeminente história de Nínive é quando Jonas vai pregar a Nínive. Deus pede para Jonas ir pregar a Nínive e Jonas foge. Jonas foge, pega um barco para o sul da Espanha para fugir, para não ir para Nínive. Essa é a mesma Nínive que Nimrod funda. Então Nimrod funda a Babilônia e funda Nínive. As ruínas de Nínive se encontram até hoje lá no norte da Síria. Existe a cidade atual de Nínive, que é uma cidade moderna, uma cidade que não se encontra no mesmo local das ruínas, mas uma cidade próxima. Isso pode colocar como Nínive sendo uma das cidades mais antigas do mundo, que ainda existem. Apesar de Nínive hoje, a atual Nínive, estar ao lado das ruínas da antiga Nínive, ainda existe Nínive. Nínive foi fundada por Nimrod, lá atrás, e existe até hoje. Você pode ir lá visitar, se você conseguir entrar, visitar as ruínas de Nínive, dessa antiga, e se tem a Nínive atual. Então, verso 11 de novo, dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Aqui é muito louco, porque Nimrod ele é apresentado como o primeiro cara que, ao invés de se espalhar pela terra e se multiplicar ali, ele junta. Ele monta reinos, ele faz pequenas cidades-estados, ele funda reinos ali. Nimrod é o primeiro cara. Então vamos lá. Nimrod é o primeiro homem poderoso da Terra. E aí que, quando diz primeiro homem poderoso da Terra, pós-dilúvio, depois do reset. Segundo, ele era o mais valente dos caçadores diante do Senhor ou contra o Senhor. Ou seja, ele era um cara que desafiava Deus abertamente. E ele foi o primeiro cara que fundou cidades-estado, reinos. Pessoas juntas, aglomeradas. Guarde todas essas informações, porque amanhã isso será muito importante para a gente compreender algumas coisas muito importantes que iremos estudar amanhã. Verso 13, então, vamos continuando agora direto. Misraim, que é o outro filho de Cã, gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patruzitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus e caftoritas. Ou seja, olha, os filisteus, os grandes rivais do povo de Deus. Eles se vêm da ilha de Creta, a ilha de Cretazinha ali, que está ali no mar Mediterrâneo, que você pode ver no seu mapa. Eles saem da ilha de Creta e vão, grandes navegadores, e invadem a terra de Canaã e habitam ali toda a terra de Canaã. Então, filisteus também vêm dali. E não só os filisteus, nós vamos ver nomes aqui que vão permear toda a trajetória de ser pedra no sapato do povo de Israel quando eles vão entrar na terra prometida em Canaã. Olha só. Verso 15. Canaã gerou Sidom. Sidom, a cidade de Sidom que se encontra no Líbano hoje. É de Sidom. Seu filho mais velho, Iete. Verso 16. Como também Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Cara, principalmente ali você vê os Amorreus e os Jebuseus. Eles são os grandes pedras no sapato do povo de Israel quando eles querem entrar na terra prometida, em Canaã. Posteriormente, verso 18, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, que existe até hoje. Inclusive, minha esposa visitou Sidom, né? Existem as cidades, as portuárias Tiro e Sidom lá no Líbano. Então, olha só. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Lasa. Olha aqui, temos a menção de Sodoma e Gomorra também aqui, como descendentes de quem? De Cam, de Canaã. Sodoma e Gomorra. Aí você entende o que nós lemos ontem, quando Noé amaldiçoa Canaã,
e eu falei que a maldição que Noé coloca em Canaã não tem nada a ver com selar um destino. E essa pessoa e todos os descendentes estão fadados a esse destino de ser completamente, enfim, escravos, malditos, enfim. Mas é que é notório que os filhos irão replicar, irão imitar, se não lutarem contra, os costumes, o caráter, eles vão reproduzir o caráter dos seus pais. E nós vimos desde ontem o caráter, se é que pode ser chamado caráter, de Cam e de Canaã. Nós vimos ontem a história pesada que nós acompanhamos em Gênesis 9 ontem. E você vê que os descendentes de Cam e Canaã, cara, é só povo pagão, é só povo desafiando a Deus, é só povo que vai contra Deus. Nimrod, o grande conquistador valente diante de Deus, o cara que era contra Deus, descendente de Cam, descendente de Canaã. Também fundadores de Sodoma e Gomorra. Você vê que essa linhagem, cara, só deu bad, essa linhagem só deu ruim. Verso 20. São esses os descendentes de Cam, conforme seus clãs e línguas, seus territórios e nações. E agora vem os semitas. Grandes semitas, né? Línguas semitas, em qual o hebraico é uma língua de origem semita. Sem irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hul, Jéter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Que eu notei, né, que fala de Ofir. E constantemente, quando a gente vai ver isso, lá no livro de Reis, Salomão fazendo comércio, e ele pega o ouro de Ofir. Ofir, existem 2 grandes possibilidades de onde seja Ofir, porque quando nós analisamos os registros no livro de Reis e tudo mais, fala que Ofir era uma terra muito distante. E aí os historiadores chegaram à conclusão que existem 2 Ofirs. O Ofir que era provavelmente esse descendente aqui, e o Ofir com quem Salomão fazia seus negócios. E provavelmente o Ofir que Salomão fazia negócios é a atual Índia. Então, Salomão a galera dele ia lá na Índia, lá nas Índias, né? Índia sempre sendo um destino legal da galera das antigas para conseguir coisas legais, seja ouro, seja especiarias e tudo mais, Índia. Então, Ofir pode ser tanto a Índia quanto a Somália. Somália lá no pezinho, lá embaixo quase na África, na costa leste aqui da África, não é muito no fundo, né, mas é na meiuca aqui. Então, esse Ofir era o destino, né, de onde todo mundo queria pegar o ouro. Então, onde Salomão fazia essas trades dele de ouro, Ofir era lá na Índia, cara. Muito louco isso. Isso é só uma curiosidade para vocês. E aí, verso 30, a região onde viviam estendia-se desde Messá até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. E assim nós terminamos o capítulo 10. E o que eu queria que vocês ficassem aqui em mente é justamente isso, é justamente que hoje nós que estamos aqui acompanhando o Bora Ler a Bíblia, você que está ouvindo isso no Spotify, você que está ouvindo isso agora no Clubhouse, você que está vendo esse vídeo no YouTube ou que você está acompanhando no Instagram, nós somos invariavelmente ou descendentes de Sem, ou de Cam, ou de Jafé. Não tem por onde escapar, cara. E aí é muito interessante nós analisarmos como cada lugar se espalhou, cada filho foi para cada canto, e como que eles se realinharam, como se organizaram, e como isso vai dar treta depois. O interessante é ver a evolução, ou a involução, né, de pessoas, por exemplo, os descendentes de Cam, cara, que desde Cam
já era galera assim, zoadaça, com um caráter duvidoso, e você vê que os descendentes seguiram o mesmo padrão. E é muito triste, e nós iremos ler amanhã, principalmente com o link que nós fizemos hoje com Nimrod. E amanhã eu vou voltar para reforçar e para nós entendermos os atos de Deus ali. E aí é uma história muito fenomenal. Uma história que muitas vezes a gente passa por alto, a gente pega só um aspecto da história da Torre de Babel e aí a gente não analisa um outro aspecto muito tenso. Mas isso é um papo para amanhã. Beleza? Vamos fazer uma oração então, vamos finalizar o estudo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque, enfim, às vezes é tenso a gente estudar as genealogias. A gente sabe que fica lendo um monte de nome e repetição, mas, Pai, nós sabemos que quando a gente analisa o passado, nós conseguimos ter um vislumbre do porquê o futuro é assim. Constantemente olhamos para o passado para entendermos o presente e para nós tentarmos visualizar o futuro. Quando é mostrado aqui as genealogias, e Moisés escrevendo as genealogias aqui, é um jeito de mostrar e contar a história do ponto de vista de mostrar a evolução, de mostrar por onde a tendência dos povos iria. E hoje nós vimos, Pai, diversas genealogias aqui, mas a que mais chama atenção, pelo lado ruim, é a descendência de Cam, e principalmente de Canaã, que parte todos os povos ali da terra de Canaã, todos os povos pagãos, os povos que iam contra ti, os povos que deram trabalho para o povo de Israel quando eles vão para a terra prometida, Pai. Que nós possamos, se existe alguém aqui, hoje nós vimos que caráter de um pai, como a influência de um pai pode passar para um filho. Hoje nós vimos a influência que os pais têm nos filhos, os filhos nos seus filhos. Posso estar falando aqui hoje, Pai, para alguém que vem de alguma família quebrada, de alguma família, Pai, completamente disfuncional. Mas isso não significa, Pai, um destino selado, um destino fadado à desgraça, a repetir os erros dos pais, dos avós, Pai. Se existe alguém aqui hoje que acha que não tem jeito, que não tem solução, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, Pai, dê forças para essa pessoa quebrar esse ciclo. Dê forças para essa pessoa, Pai, quebrar essa sequência de maus hábitos. Essa sequência de reprodução de maus costumes e maus hábitos, Pai. Nós sabemos que por nós mesmos nós não temos esse poder. Que somente pelo Teu poder, Pai, pela Tua atuação em nossa vida, quando nós deixamos o Senhor atuar na nossa vida, que isso pode ser feito, Pai. Os descendentes de Cam e de Canaã foram do jeito que foram porque eles não estavam nem aí para Ti. Pelo contrário, descendentes que foram contra Ti, Pai. Abrindo guerra aberta contra Ti. Faça essa pessoa, se existe alguém aqui hoje ouvindo, Pai, dê esperança para ela. Que não é porque o pai dessa pessoa foi assim. O vô dessa pessoa foi assim. Ela não precisa replicar os maus hábitos dela, Pai. Que com sua força, com a sua ajuda, com o Espírito Santo atuando, todas as coisas são possíveis. Então, se existe alguém aqui preso por essas amarras de maus hábitos vindos da família, de uma família disfuncional, uma família quebrada, Pai, por abusos, por alcoolismo, enfim, o Senhor sabe. Dê esperança para essa pessoa e que ela encontre esperança nas páginas da Bíblia, que mesmo em famílias disfuncionais existe esperança. A partir de, não amanhã, mas a partir de terça-feira, daqui 2 dias, nós iremos começar a ver, Pai, um relato de várias famílias disfuncionais, mas que mesmo de famílias disfuncionais saíram bênçãos. O Senhor atuou porque as pessoas dessas famílias disfuncionais deixaram-se ser usadas por Ti. Que nós possamos nos deixar ser usados por Ti, Pai, para que a gente possa quebrar esse ciclo e que a gente possa replicar as coisas boas e que a gente possa transmitir a bênção para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e assim por diante. Seja com todos que estão aqui ouvindo, seja também com as famílias aqui representadas, Pai. Perdoe os nossos pecados e faltas. Às vezes a gente vacila, a gente cai, a gente tropeça, nosso coração é inclinado para o mal desde pequeno, mas graças a Ti, pelo Seu sangue derramado na cruz, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor perdoa os nossos pecados, joga no fundo do mar, Pai. Seja também com os menos favorecidos. Seja com os menores do Seu reino, Pai. Apresente os menores do reino para nós, Pai, para abençoarmos a vida dessas pessoas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente.
Queria agradecer aqui a presença de todos vocês aqui no Clubhouse, a presença de vocês aqui no Instagram, a audiência de vocês no nosso podcast aqui no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Se é a primeira vez que você está acompanhando isso e ouvindo isso, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós lemos Gênesis 10, amanhã iremos ler Gênesis 11 e assim por diante. Então, se é a primeira vez que você está entrando aqui no Clubhouse, me adicione aqui como seu contato, ativa o meu sino de notificação para você ser avisado ou avisada toda vez que eu iniciar a sala. E você vai receber a notificação. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui no Instagram, me adicione aqui como seu contato no Instagram. Tem também o sino de notificações do meu perfil e você pode clicar para você ser notificado ou notificada toda vez que eu começar uma live. E você também já está convidado a compartilhar isso com as outras pessoas. Se você acredita no projeto, se você acha legal esse estudo sistemático da Bíblia, indique para pessoas que você saiba que estão querendo aí estudar a Bíblia de uma forma sistemática, com uma ajudinha, dá aquele empurrãozinho. Indica o nosso Clubhouse, indica aqui o Instagram, indica o nosso Spotify, pai. Assina lá o nosso podcast no Spotify. Todos os áudios eu subo lá todos os dias e também os vídeos eu subo todos os dias no nosso canal no YouTube. Beleza, gente? Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um ótimo dia com a bênção de Deus. E até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 11. Um beijo, um abraço, galera. Valeus e falows!